Good afternoon, everyone! Então, boa tarde, primeiros anos. Esses aqui são os tópicos que nós iremos abordar agora no terceiro bimestre, né? Não havia explicado para vocês. Então, aqui a gente vai trabalhar alguns textos que vão apresentar letter and opinion, que são cartas do leitor, que os textos que nós trabalhamos nessas apostilas aí e também nas listas de exercício. Cognates, que são palavras cognatas, que nós já vimos também. E aí nós vamos também trabalhar os auxiliares, auxiliaries, simple future, os auxiliares do futuro simples, que é o uso do going to and will. E também nós vamos trabalhar news, notícias, verbs and adjectives, os verbos e os adjetivos, e também vamos fazer os comentários. Lembrando que essa aqui é a segunda videoaula, nós já tínhamos feito a videoaula 1, que foi os comentários da questão 1 a 4, e hoje eu vou comentar as questões 5 a 8. Então, vamos lá. Então, sobre a carta do leitor, o que ela se baseia? Então, eu coloquei aqui em português, mas aí eu mostrei um exemplo aqui de newspaper, jornal, que apresenta uma carta do leitor. Então, lembrando que letter significa cartas, né? Então, a carta do leitor, que nada mais é? Que é um gênero que é vinculado a jornais e revistas, né? Newspaper and magazines. E aí, o espaço é reservado para opiniões. Em algumas cartas vão aparecer letters, cartas, e ou também jornal, newspaper, vai aparecer o artigo opinion, né? Que é opinião. E aí, faz sugestões de críticas, perguntas, elogios e também reclamações. Então, se baseia muito em críticas, reclamações, pedidos, perguntas, né? Só que nessa carta do leitor, as pessoas têm que enviarem de uma linguagem formal, ou seja, uma linguagem que tem uma certa ortografia, concordância, né? Porque senão não é aceito no jornal. Então, além disso, ela pode sugerir algum tema. Então, o tema pode ser violence, violência, politics, que é política, né? Entertainment, que é entretenimento, e assim vai. E aí, além disso, essa parte aqui é importante. Deixa eu ver se eu consigo grifar ela aqui. Que é a parte da linguagem. Então, aqui, ó, esse trecho é importante, ó. Populares, gírias, vícios de linguagem, geralmente não é muito bem visto em um texto jornalístico do estilo opinião e cartas, tá? Então, tem que tomar cuidado, a linguagem tem que ser formal, ou seja, a linguagem formal, que a gente chama, né, formal language, ela se baseia muito na questão de concordância, coesão e coerência, é questão do uso da ortografia, grammar. Então, é importante destacar esse trecho. E aí, a gente vai analisar um texto aqui. E aqui, what is the reader letter, né? Então, aqui, o que é uma carta de leitor? Então, ela se baseia, a reader's letter, also known as a letter to an editor, is a letter that is sent out to a publication that highlights issues that are of concern to those who read it. Então, o que ele está falando? A carta do leitor, ela também é conhecida como uma carta do editor. Então, é uma carta, né, que você é enviada, então, send out significa enviada, né, para uma publicação que destaca, highlights que destaca, questões, issues, that are concerned, que preocupam, né, quem as lê. Então, to those who read it, então, quem as lê. Então, são opiniões, publicações, e aí vai. Então, essa parte aqui é importante, o pessoal destacar, ó, highlights, ó, que são no sentido de preocupações, questões que preocupam, né? Então, highlights issue, que são, ou seja, questões preocupantes, né? E aí que tem a função para observar quem vai ler. Então, who read it? Então, quem publica e quem lê. E aí a gente vai para a próxima etapa aqui. Why should you write a letter to read the editor? Por que escrever uma carta ao editor? Então a gente vai analisar alguns pontos. Letter to editor to around amount you most widely read featuring in a newspaper or magazine.
the older you reach, the larger the audience. Primeiro, porque uma das questões é essa daqui, ó, pessoal. Por que escrever uma carta ao editor, ó? Porque primeiramente tem uma grande o quê? Audiência. You can probably think there are many more specific reasons why you might want to write the editor. Então aqui ele vai apontar os motivos por que, né, escrever uma carta para o editor. But here a few general rules. Só que ele fala que tem algumas regras em geral, algumas delas, ó. Então, you are angry about something and want other you know it. Então, quando você tá com raiva, né, you're angry, lembra que you're angry, ó, significa raiva, about something, então, com alguma coisa, e você quer que os outros fiquem sabendo. Então, é uma delas, ó, que geralmente são os motivos que levam, ó, other you know it, quer que os outros saibam sobre isso. You think that in issuing it's so important to have speak it out. Outro motivo para publicar uma carta, né, ao jornal, quando você pensa que alguma coisa, né, que ele fala assim, você pensa que uma questão é tão importante que você tem que se pronunciar sobre ela. Speak out é quando você quer se pronunciar sobre algo com as pessoas. Então, você tem uma coisa importante para revelar e você quer que o mundo, as pessoas descubram. Part of your group strategy is to persuade others to take a specific action. Outra importante questão da carta é a questão de grupos estratégicos, né? Quando ele coloca aqui, ó, group strategy is to persuade it, que é o que? Persuadir others to take a specific action. Então, é no sentido de juntar um grupo, né, com o intuito de convencer sobre uma especificação, ou seja, tipo, entre aspas, um protesto. Então, juntar grupos, né, com o mesmo pensamento, com a mesma estratégia, para em função de uma especificação. Então, essa aqui é a função da carta do leitor, tá, pessoal? Que é o conteúdo do terceiro bimestre. E aqui, lá numa das atividades da lista de vocês, tem vários exemplos de carta do leitor. Só que eu peguei de uma lista aqui do Portal Net e mostrando um exemplo de carta do leitor, tá? Então vamos lá. Quando ele fala assim, eu vou só ler o trecho rapidinho aqui. Dear people of Centers for Disease Control and Prevention. Aqui tem umas palavras cognatas muito tranquilas de se entender, né? Que são palavras que se assemelham em português e que tem o mesmo significado. Cognatas, tá? Diferente de falso cognato. Então ele fala, queridas pessoas dos centros, né? Então ele fala assim que essa carta é direcionada para o controle de doenças e prevenções desses centros. Então vamos lá. My name is Patricia and I am student of State Public School and Pirenópolis. Então aqui meu nome é Patrícia e eu sou uma estudante da escola pública de Pirenópolis. A town located near Goiânia, the capital of Goiás. Então a cidade é localizada próxima a Goiânia e a capital na capital de Goiás. I stayed in Midwest of Brazil. E aí ele fica bem no centro do Brasil. I read of the guidelines of gave about how to prevent coronavirus infection. Então ela fala aqui que ela leu alguns guias, né, sobre como prevenir a infecção do coronavírus. Então ela fala lá que my family and I have tried to follow all the instructions, not to get infected here in Goiás. Então ela fala que tentou, né, seguir todas as instruções para não se contaminar. Aqui em Goiás, as aulas da sala mesmo, presenciais, have been canceled, foram canceladas. Our teacher make a huge effort to go teacher to use the possible research during social distance periods. I really admire them, they have done their best. Então ela fala aqui, pessoal, que as professoras, elas estão fazendo um esforço enorme, né, para ensinar com os recursos que são possíveis durante esse distanciamento social. E ela fala que I really admire them, que ela realmente admira
eles, né? They have done their best. E que eles têm tentado ser os melhores. I think that all the recommend wash your hands. Então eu penso que todo mundo, pela recomendação, deveria lavar as mãos and keep the safe distance. E manter de forma segura o distanciamento from others, dos outros. Are the most important, are they? E isso são uma das coisas mais importantes. Vocês não acham? You did not mention anything about it. Então você não precisa mencionar nenhuma coisa sobre isso. But disinfecting everything we buy is also necessary. E aí ele fala que mais desinfetando, né, tudo que nós compramos também é necessário. I miss my classmates and all my friends a lot of. Então a gente percebe que ela escreveu essa carta. Vocês perceberam que agora que a linguagem é formal, não tem gírias, não apresenta gírias no linguajar dela. E aí ela fala que ela sente muita saudade da sala dela, principalmente os amigos, né? Todos os amigos dela, que ela tem muito. But I know the social distance for the best. Mas ela pensa também que o distanciamento social é uma das melhores coisas. Congratulations for instructions and guidance about coronavirus and your site, and congratulations for all the work to do. Então ela escreveu pro jornal, né? E ela parabeniza o jornal pelas instruções e os guias sobre a prevenção e também o controle, né, da questão do coronavírus. E for all the work to do. Então ela agradece também todo o trabalho que eles têm feito, esse jornal. Hope everything will end soon. Eu espero que tudo em breve termine and quite alright. E tudo volte ao normal. Então aqui a gente vê alguns adjectives e também alguns nouns, substantivo. Então, people, pessoas. Disease, doença. School, escola. Town, cidade. Classroom, sala de aula. Lessons, lições, aulas. Research, que é recurso. Anything, nada. Everything, tudo ou todas as coisas. Also, também. Work, trabalho. Midwest, centro-oeste, né? Então, aqui a gente tem nouns, que são substantivos, e agora a gente vai para os verbos. Verbs, lembrando que verbos é tudo aquilo que termina em are, ir, e são verbos de ação, de ligação, de estado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do verbo em inglês, porque o verbo ele vai modificar principalmente para 3 pronomes especiais, que é he, she e it. To read, ler. Gave, deu ou dou, né? Porque aqui o gave é a forma do passado de give, que é dar. Então a gente tem que tomar cuidado com os verbos aí, tanto no presente quanto no passado. Try it, tentou, né? Que aqui o ed terminou no passado. Try it. To make, fazer. Esse make aqui, pessoal, é no sentido de fabricar. Tanto é que quando as mercadorias vêm de São Paulo, China, Polônia, sempre tá lá, made in China. Então, ou seja, feito ou fabricado na China. Go on, que é um phrasal verb, que significa continuar. To admire, admirar. Done, que significa feito, no sentido de fez. To think, que é pensar. To buy, comprar. E to end, finalizar. Então, são alguns vocabularies que a gente viu aqui nesse texto aqui. E que também esse texto é bem simples. Então, foi feito, né, por uma aluna lá de Pirinópolis, esse texto. E aí é uma linguagem que vocês perceberam que é simples e uma linguagem não formal também. Então, a gente vai analisar alguns termos. Aqui, pessoal, a gente vai para a questão agora 5 a 8, tá? Então, aqui a gente, lembrando que a gente já tinha feito algumas. Então, vamos lá. A questão 5 até a questão 8, né? Deixa eu só confirmar que está tudo ok. Então, nós vamos fazer isso, tá tudo ok aqui agora. Então, vamos lá, rapidinho aqui. Questão 5, observa o último quadrinho da tirinha. A associação das... Lembrando que a gente já fez uma análise desse quadrinho aqui, cartoon da Suzanita e da Mafalda, né? Principalmente as expectativas em relação ao futuro, né? Um futuro mais próximo e o outro futuro mais distante. Lembrando que nós vimos que a diferença de going to
é um futuro mais próximo, que é planejado, e a utilização do will é um futuro planejado, só que não tem data definida. E aí, ela fala lá, né, associação da linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? É a linguagem escrita. E a linguagem não verbal é a linguagem em relação a objetos e imagens, tá? E aí, não verbal, indicam que Mafalda, em sua fala de Susanita, ficou o quê? A Mafalda ficou o quê? Ela ficou espantada, né, no caso. Aí vocês vão responder assim, qual foi a reação da Mafalda? Tanto é que quando ela fala assim, my lord, meu senhor, porque aqui, só pra vocês terem uma noção, bridge significa noivo, só que nesse sentido aqui, também bridge é um jogo de baralho bem famoso do pessoal de Londres, tá? Então, jogar baralho. E também bridge significa noivo, então ela pode ter referido-se às duas coisas aqui. E aí vocês vão interpretar a reação de Mafalda. O que ela esperava da Susanita? O texto foi bem claro, tá? Em qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp, tá? Então, aqui a gente só vai fazer uns comentários. E aí, a gente vai para a próxima aqui agora. Qual é a melhor tradução na frase do sexto quadrinho? Besides begin, a mother today, a woman shouldn't contribute progress and to do important things. E aqui vocês vão analisar, né, questão 6. Qual seria a tradução perfeita para essa frase aqui, ó, a tradução mais igual? Então, vocês vão analisar a questão A, B, C, D e E, tá? Então, olha esse advérbio aqui, besides. Pelo significado desse besides aqui, você já vai marcar a questão aqui, que é um advérbio que é bem comum quando você tem um sinal de oposição. Então, já deu uma dica aqui. E voltando aqui, só relembrando, palavras cognatas são palavras que são parecidas, né, em português e que têm o mesmo significado. Podem ter 3 tipos de palavras cognatas, que a gente chama cognates. Identity, que é idênticas, singular, semelhantes, e so far, distant, distantes, né? Distantes é no sentido de próximas, assim, mas não tão próximas. Então, aqui, social, hotel, hospital, palavras iguais, idênticas. Semelhantes, telephone, violin, republic, pharmacy, farmácia também, né? E aí a gente vai analisando. Então, são palavras cognatas e se assemelham. Já na questão 7, é você analisar esse texto aqui, né? Principalmente o que o Mandela fala. Então, vamos analisar aqui, ó. We understand it is still that there is no easy road to freedom. Então, ele fala aqui que nós entendemos que ainda não é fácil road, que é a caminhada ou caminho, to freedom, para a liberdade. Freedom, né? Liberdade. We know it well that none of action alone can achieve success. Então, ele fala que nós sabemos muito bem que nenhuma dessas ações sozinhas pode ter um sucesso. We must therefore action together. Então, nós devemos se juntar a ações juntas, ou seja, together, as a unity people. Então, como as pessoas unidas. For nation reconciliation, for nation building. Então, para uma nação se reconciliar, para uma nação em construção. For the birth of the new world. For the birth, então, para o nascimento de um novo mundo. Então, ele fala assim, que a ação para a liberdade, ela não é uma ação sozinha. Ela precisa de ter uma ação conjunta das pessoas para que tenha o quê? Sucesso. Então, ele deixou bem claro. Então, o Mandela, na questão aqui, na sua fala, ele tenta persuadir. O que significa essa palavra persuadir? Persuadir significa convencer a humanidade sobre. Aí vocês vão analisar as questões letter A, B, C, D e I, tá bom? Aí a gente, depois que vocês entregarem a lista dos 5 a 8, a gente comenta lá no Google Classroom. Então é bem tranquilo aqui. Pelo texto aqui já dá para imaginar qual que é o objetivo de Mandela ao anunciar esse discurso. E aqui na questão 8, vocês precisam entender os connectors. Conectores. O que são conectores? São conjunctions, conjunções, que ligam uma frase na outra. Só que esses conjunctions, connectors, eles podem apresentar
situações, cause and effect, causa e efeito, comparison, comparação, contrast, contraste, person, persuasão, que é convencer, opinion, opinião, conclusion, que é conclusão, illustration, ilustração, addition, que é a mais comum aqui. Addition e também contrast são as mais comuns, que são conjunções que apresentam ideia de contraste, ideia de adição, e emphasize, que são ideias de ênfase, tá? Então, vocês vão analisar essas contractions, também conhecidas como connectors or link words, que são verbos de ligação. E aqui na questão 8, tá mencionando o quê? Que no segundo quadrinho, aí eu vou ler aqui pra vocês. Rob looks, there is a little wrinkle on the ground. Então ele fala, olha, Rob, é um pequeno gambá ali no canto. Aí ele fala, is alive? Aí ele fala, ele está vivo? I think so, but he's hardly breathing. Eu acho que sim, mas ele está machucado. Aí ele fala, he is hardly breathing. Ele está respirando com dificuldade. Aí ele, better not touch him, it's hurt. Então ele fala, ó, melhor você não tocar nele, ele está ferido. It is a hurt. E aí ele fala, you wait here to guard him, I will run and get him out. Então ele fala, sim, eu vou, você espera aqui e eu vou, e aguarda e aí eu irei chamar a minha mãe. Então, I will run and get him out. Então a gente utiliza o I will, eu irei, né? I sure hope he can help. Aí ele, você tem certeza que você pode ajudar ele? Aí ele fala, of course she can. Você tem certeza que ela pode ajudar ele? Aí ele, of course she can. You don't get your mom. Be mom, if you can fix everything just right. Então, o que ele fala da mãe dele? Que bonito. É claro que ela pode. Você não entende que minha mãe, ela pode consertar tudo que tiver estragado? Ela sempre está certa. Então, ele confiou na mãe, foi chamar a mãe, né? E aí, essa conjunction but aqui, ó, ele fala que encontra um guaxinim, não um gambá aqui. E aí, essa conjunction but, ela exprime ideia de quê? Addition, adição, cause, que é causa, consequence, consequência, contrast, contraste, ou exclusion, exclusão. Aí vocês vão analisar essa conjunção aqui, que eu vou marcar aqui agora, ó. Então, essa conjunção aqui, ó, but, ela dá ideia de quê? Então, vocês vão analisar lá, tá? De acordo com... Então, nossa aula hoje, a videoaula 2 encerrou por aqui, tá? Aí, na próxima segunda-feira, irei postar a videoaula 3. Então, see you later, have a good day. Então, any question, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Call me, help teachers. Alright? Bye bye, see you later.